O Trump está nessa guinada para tentar voltar com a doutrina Monroe de interferir nos países de uma maneira a antiga mesmo, imperial, tentando realmente fazer valer a sua vontade na base da força, do constrangimento, da humilhação. Ontem teve uma cena grotesca e que tem repercussões no Brasil. O Brasil é o próximo da fila, tá? Isso aí. É bom a gente saber disso. Numa visita do Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, na Casa Branca, e o Trump constrangeu numa emboscada o Cyril Ramaphosa. Uma das cenas assim, mais grotescas que já se viram do Império Americano, que ganha até da briga do Trump com o Zelensky, que também foi um troço assim que parecia o limite para escrotidão, mas ele conseguiu ultrapassá-lo ontem nesse encontro em que ele armou uma arapuca para o presidente da África do Sul. E vou mostrar aqui as cenas para vocês e vou entrar daqui a pouco no que isso tem a ver com o Brasil. A pequena letra, está dando para ver aí? Ou não? Está dando para ler? Está bem pequeno. Bem pequeno. Né? Tá, eu vou lendo junto, então. Aqui. Muitas pessoas estão preocupadas com a África do Sul. Esse é um dos motivos dessa reunião. Vamos ver como isso se desenrolará. Muitas pessoas se sentem perseguidas, disse o Trump para o Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul. Estão vindo para os Estados Unidos, então, muitos locais para as pessoas que estão sendo perseguidas ou alvos de genocídio. Os Estados Unidos deram asilo para fazendeiros brancos sul-africanos que se dizem ali alvos de perseguição, e os Estados Unidos classificam como genocídio, tá? Dos fazendeiros brancos. Vamos lá. Nós temos muitas pessoas, devo informar o senhor presidente. Geralmente, agricultores brancos fugindo da África do Sul. E você sabe, é muito triste ver isso. Mas espero que possamos ter explicação sobre isso, porque sei que você não quer. E você sabe, é uma espécie de interpretação diferente. Falamos sobre comércio e outros assuntos. Mas certamente será um assunto a ser discutido. Foi uma arapuca, uma emboscada. Nós demos agora uma matéria no DCM, transferiram 2 televisores lá para a West Wing, que é a ala onde fica o Salão Oval, onde o Trump tem esse tipo de reunião, armaram tudo, chamaram a imprensa, combinaram o texto, da mesma forma que teve com o Zelensky. Assessores do Trump estavam sentadinhos e deram para o Trump os dossiês, supostamente mostrando esse genocídio, que é uma fake news. Não tem genocídio nenhum. Ali nos índices de criminalidade, as mortes de fazendeiros brancos correspondem a 1% dos casos de homicídio que tem na África do Sul. Então é uma invenção. Na narrativa da extrema-direita supremacista branca, é disso que se trata. E o Trump está fazendo esse teatro, pegando o pobre do presidente da África do Sul, que estão falando que tem uma resposta, foi uma bosta a resposta dele. Foi um coitado. Pego de surpresa, conseguiu se sair bem, decente, mostrou que é um homem... ele é versado nas artes da diplomacia, que é de onde ele vem. Ele trabalhou nisso com o Mandela e não mandou o Trump para aquele lugar. Já é alguma coisa. Se tinha alguém digno lá, era esse homem, era o Cyril Ramaphosa, que tentou dar um tom de reunião bilateral, adulta, para uma arapuca, uma emboscada contra ele, de um homem branco do governo supremacista branco contra um homem negro também. É preciso que se diga. Não era só um chefe de Estado da África do Sul, era também um homem negro sendo emboscado por brancos. Ele depois falou, desculpa, eu não tenho um avião para te dar. Foi a resposta que ele pôde dar ali para o Trump, que acharam que é algo, né? Nossa, não deixou. Foi péssimo.
Mas o fato em si já é uma demonstração do quanto os Estados Unidos, agora, pessoa do Trump e desse bando que o cerca, estão dispostos a tudo, para poder humilhar as outras nações, capturar as riquezas dela e dar golpes de Estado, se possível. Né? Vamos lá. Aí segue aqui o Trump falando. O que seria preciso para o senhor entender que não há genocídio branco na África do Sul? Well, I can answer that for the president. Aí o presidente da for him, no, seriously, I'd rather answer that. It will be. Our president will respond to you. Thank you, Mr. President. It will take President Trump listening to the Era voices preciso que o presidente Trump ouça as vozes dos sul-africanos. of South Africans, some of whom Alguns deles are são his bons good amigos friends, dele, like those who are como os here. que estão When we aqui. have talks between us on the quiet around Quando the quiet conversamos table, em privado numa mesa tranquila, será preciso que o presidente Trump ouça os it will take manifestantes. President Trump to listen to them. I'm not going to be repeating what Não I've been repetir o que eu saying. já disse. I would say if there was Se houvesse Afrikaner farmer genocídio de genocide, agricultores africanos, aposto que esses três senhores não estariam aqui. these three gentlemen would not be here, including Apontando para assessores my dele, Minister of incluindo o meu ministro da Agriculture. Agricultura. They would not be Eles with não me. estariam aqui comigo. So it will take him, President Trump, listening to their stories, to their perspective. That is the answer to your question. E aí o Trump passa o vídeo, tá? Apagando as luzes do Salão Oval, fazendo um teatrinho, como se fossem crianças vendo o filminho novo da Pixar para acalmá-las, só que era ali uma armação para provar que está havendo genocídio branco na África do Sul. Uma pesquisa da imprensa. Isso aqui durou mais de meia hora de massacre, obrigando o presidente da África do Sul a tentar desmentir uma fake news. Essa é a perversidade do negócio. Você solta a bomba, mostra vídeo diante de uma audiência internacional e o cara não tem chance de se explicar, porque a ideia não é explicar, a ideia é confundir, como dizia o Chacrinha. A ideia é você espalhar merda, como dizia o Bannon. Não é racional. É apodrecimento do cérebro. É com isso que eles jogam. E aí, uma vez que isso aqui está posto, não há racionalidade que dê conta da bagunça completa, do caos, do que gerou. É tarde demais. A única postura possível seria ele se levantar daí e falar: me recuso a participar dessa palhaçada. Esse é que é o drama de se lidar com um bandido que tem um script com o qual pessoas decentes, civilizadas, não sabem lidar ainda. É você jogar contra o Arranca-Toco Futebol Clube. Quem consegue lidar hoje se chama Alexandre de Moraes, na forma da lei. Agora, se você chega lá e tenta, vamos bater um papo aqui, não, o que você está dizendo não é verdade. Esquece. Não é assim que funciona. Eles já ganharam, pelo menos aí, na batalha das redes sociais, o Trump já saiu na frente. Não tem o que esse cara possa falar. Unfortunately, through criminal activity. Tá? Depois o Trump vai exibir, eu vou mostrar. If they weren't fake news like this jerk. Se fossem fake news, como esse babaca está falando, apontando para um cara que está falando contra os africanos, não seria verdade, a gente não estaria sentado aqui. Num outro momento, ele exibiu de maneira ainda mais escrota esses vídeos, ó, fazendo a gravação dele. Agora está dando para ler aí, né? Of white farmers, and those cars are lined up to pay love on a Sunday morning. Each one of those white things you see is a cross, and there's approximately 1,000 of them. They're all white farmers, the family of white farmers, and those cars aren't driving. They're stopped there to pay respects to their family member who's killed.
And it's a terrible sight. I've never seen anything like it. Both sides of the road, you have crosses. São imagens fornecidas para o governo Trump por extremistas, supremacistas Have they brancos. told you where Viram that lá. is, Mr. President? No, I'd like to know where that is, because this I've never seen. Let me clarify that, because what you saw, the speeches that were being made, one, that is not government policy. We have a multi-party democracy in South Africa that allows people to express themselves, political parties to adhere to various policies, and in many cases, or in some cases, those policies do not go along with government policy. But you do allow them to take land. No. You do allow them to take land. Nobody can And then take when land. they take the land, they kill the white farmer. And when they kill the white farmer, nothing happens to them. No, there is Nothing happens to there them. is criminality in our country. People who do get killed, unfortunately, through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people. And we have now The farmers aren't black. The farmers are not black. I don't say that's good or bad, but the farmers are not black. And the people that are being killed in large numbers, and you saw all those grave sites, and those are people that loved ones going, I guess on a Sunday morning, they told me, to pay respect to their loved ones that were killed. Their heads chopped off. They died violently. And, you know, I mean, we're here to talk about it, and I didn't know we'd get involved here. Essa cena horrorosa que vocês estão vendo é uma humilhação. A única resposta possível, insisto, é, primeiro, não ter nenhum mais chefe de Estado do mundo democrático, a África do Sul faz parte do BRICS, que esteja de acordo em ser recebido aí no Salão Oval, porque sabe que vai ser alvo de uma emboscada. Se o Lula, Deus nos livre, né, recebe um convite para ir para os Estados Unidos e ter uma conversa com o presidente americano, é melhor recusar ou ir, mas desde que seja algo combinado, não sei como, mas o que está acontecendo que merece um repúdio internacional, e esse é mais um problema do fascismo na sua reedição aí dos movimentos dos anos 30 do século passado, é o silêncio do resto do mundo diante desses avanços, a covardia em nome dos negócios, em nome de, sei lá, medo de você enfrentar um inimigo poderoso. Tem aí a mão do Elon Musk, que explora e espalha e repercute todas essas teorias conspiratórias e fake news a respeito de genocídio branco na África do Sul. O Elon Musk é descendente de afrikaners e boeres. Os boeres são os colonos holandeses, século XVII, XVIII, que foram lá para a África do Sul e começaram a explorar aquela terra, claro, a partir de uma perspectiva racista. Nas origens do totalitarismo, a Hannah Arendt fala um pouco sobre isso, só para a gente entender a ligação, que eu insisto aqui, entre o nazifascismo e a sua nova versão, tá? Através do Trump, junto com os sionistas. Ela fala assim, quando os boeres perderam a guerra e com ela o que já haviam abandonado deliberadamente, isto é, o seu quinho nos lucros, ganharam definitivamente o consentimento de todos os outros elementos europeus, inclusive do governo britânico, para a instauração de uma sociedade racial regida pela falta de direito. Hoje, ela está escrevendo nos anos 50, todas as camadas da população sul-africana branca, ingleses e africâneres, trabalhadores organizados e capitalistas, concordam quanto à questão racial, está se referindo ao apartheid. E se a ascensão de uma Alemanha nazista e sua tentativa de transformar o povo alemão numa raça fortaleceram consideravelmente a posição política dos boeres, a derrota alemã em 1945 não a enfraqueceu. Depois da derrota alemã em 1945, os boeres ficaram fortalecidos para fazer o que a gente sabe que foi o apartheid. É um regime
racista com brancos, racistas, fazendeiros que sempre trataram pretos como não homens, como animais, como parte da propriedade, e gente a ser também eliminada, porque como uma praga, né, que precisa ser extirpada por um inseticida numa horta. Então é disso que se trata, é essa ligação, tá, entre esses brancos sul-africanos que não se conformam com o fim do apartheid, não se conformam que agora tem um presidente negro e também tem uma ascensão de negros ali na África do Sul, no governo que não é mais só de brancos, e que estão tentando agora, junto com os Estados Unidos, reverter essa situação para quê? Para antes da Segunda Guerra Mundial. Não é nem para pré-apartheid, é para ver se voltam a poder eliminar os pretos lá e tratar como sempre trataram. É isso que o Trump está fazendo. Essa cena já é antológica, né? É um delinquente, um animal que tira lá um dossiê fajuto para falar de uma mentira, uma fake news, que é o genocídio branco na África do Sul, constrangendo de uma maneira absolutamente inaceitável, né, o presidente daquele país. Eu vou te falar assim, é uma aceleração muito intensa. O Trump tomou posse em janeiro, nós estamos em maio. Ele já soltou centenas de decretos tentando também atacar o judiciário americano, já está falando em um terceiro mandato, que é anti-inconstitucional, mas o Bannon fala disso, tudo é possível, porque os Estados Unidos são uma república de bananas, um lixo, e agora recebe presidentes lá, líderes, primeiros ministros, e os humilha publicamente. Eles saem com uma mãozinha assim, ó, chupando o dedo, chorando, porque ninguém, ou nada é capaz de parar esses vagabundos. Sobra o quê? O território nacional a ser defendido. Aí entra o papel do Alexandre de Moraes e do Lula. Vou falar disso daqui a pouco. Diga lá, meu querido Viaro. Toda a ascensão neonazifascista, assim como a ascensão nazifascista, passou por alguns elementos fundamentais, e entre eles a questão racial, pautada pela questão eugenista. Esse recrudescimento de totalitarismos ou de tentativa, mas sobretudo esse recrudescimento de extremismos de direita, não deixaria de fora, em hipótese alguma, essa pauta racial. Então, é tudo muito orquestrado, mas está diretamente ligado ao direito de ser racista, que tem nos Estados Unidos uma facilidade muito maior em relação ao que nós temos no Brasil. É sempre importante a gente lembrar que a divisão, a diferenciação entre um racismo segregacionista, que é a teoria do racismo estadunidense, e um racismo assimilacionista, que é a teoria do racismo no Brasil, fruto do mito da democracia racial lá de Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, faz com que eles tenham um pouco mais de facilidade de ostentar o seu racismo sem vergonha de ostentar, sem a vergonha de ser racista. Então, se há esse racismo segregacionista, que é histórico nos Estados Unidos e que não acaba com a evolução das leis, que não acaba dos anos 50 para cá, ele permanece enquanto cultura, isso está diretamente relacionado a uma extrema-direita estadunidense que quer, sim, voltar a trabalhar dentro dos moldes dessa segregação, que se coloca como supremacista branco, embora o cara seja laranja, né? Se coloca como supremacista branco e vai, de alguma forma, tentar constranger, mas não só constranger, como demarcar uma pauta ideológica numa conversa com sul-africanos, porque lá, historicamente, havia aquilo que era, de certa forma, a raiz total dessa segregação racial, que foi o apartheid. Então, é uma evolução racista de forma legitimada, uma evolução racista de forma chancelada. Nós somos racistas e, portanto, vamos defender os direitos dos brancos. E vamos inventar uma fake news que diga que os brancos estão sofrendo genocídio na África do Sul, para que a gente possa, de alguma forma, legitimar as nossas políticas racistas. Nossa, isso tudo aconteceu ao longo dos últimos 3, 4 séculos, no Brasil, na América como um todo, no Ocidente como um todo.
A cor preta legitimou todo o recrudescimento da tortura, da violência. A cor preta foi chancelada pela própria Igreja Católica como justificativa para oficializar uma prática escravagista. Isso vem dos Estados Unidos, vem da Europa, vem do mundo britânico, vem da Península Ibérica e se transforma numa certa política de Estado no Brasil, quando isso é tratado de forma oficial a partir do escravagismo e das heranças pós-escravagistas. Então, não me admira em nada que a extrema-direita idolatre o Trump também por causa deste motivo. Porque o Trump levanta a bandeira que essa extrema-direita brasileira quer, que é poder humilhar, que é poder se colocar como superior, independentemente de questões culturais, intelectuais e sociais, mas exclusivamente por questões de cor da pele. Essa ideia de que nós vamos, então, humilhar, nós vamos fazer chacota, nós vamos dizer, não, mas e os brancos? Os brancos estão sofrendo na mão de vocês também. Colocar dentro do Salão Oval um presidente preto da África do Sul, e ali, então, fazer todo um circo, armar um circo com toda a sua estrutura para dizer, mas vocês maltratam os brancos. Quando fala vocês maltratam os brancos, vocês fazem genocídio branco, falando isso dentro do Salão Oval com toda uma estrutura, isso é tão absurdo, porque está apagando, está escondendo, está colocando numa gaveta a própria história do apartheid na África do Sul e o que isso representou de genocídio do povo preto. E é o que eles fazem nos Estados Unidos quando chancelam as próprias práticas racistas, escravagistas, neo-escravagistas e, de certa forma, dessa divisão da sociedade entre brancos e pretos, ainda no século XXI, ainda. No Brasil só pode ter o quê? Ressoar de forma absolutamente positiva e eufórica por parte da bolha bolsonarista, porque é isso que eles querem, ir contra a possibilidade de ascensão dos pretos e equiparação social, irá a favor da preservação e da manutenção dos chamados negros de estimação, Hélio Negão, Fernando Hordey e outros tantos, que apenas dizem, nós somos bons para eles, enquanto eles são nossos papagaios de pirata ou são, de alguma forma, subservientes a nós.